E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos ao RefCast, primeiro episódio, tá? A gente iniciou esses trabalhos há algum tempo atrás, acho que há um ano atrás, né? Mas não deu, a gente não teve como continuar por alguns motivos, tanto de trabalho quanto outros motivos. Porém, estamos 100% de volta e agora Saiu do todas, papel. saiu do papel 100%, tá? 100%. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estará disponível aqui. Então você tá vendo esse vídeo hoje, se você estiver vendo no dia do lançamento do primeiro vídeo, você tá vendo na terça-feira, às 19 horas, às 20 horas. Então toda terça-feira, 20 horas, a gente vai estar lançando novos vídeos aqui, tá? E é isso. Se inscreve no canal aí se tu não tá inscrito ainda, né? Curte, comenta, faz tudo aí. E coloca nos comentários o que tu quer ouvir, tá? O que é que tu gosta mais de ouvir aqui. A gente vai falar sobre absolutamente tudo, sobre política, sobre direito, sobre marketing, sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Então comenta o que é que tu quer ouvir da gente. E outra coisa, coloca aí quem tu quer ver aqui como convidado, tá? Não precisa ser do direito, pode ser do que você quiser. Então comenta aí, eu quero ver o fulano de tal, que a gente vai atrás do fulano de tal e vai trazer aqui pro RefCast, tá? Vou apresentar pra vocês agora, as duas pessoas que estão aqui comigo, vocês vão ver bastante eles aqui, tá? Girão, vão enjoar a cara deles. Girão e Adolfo. Vou dar a palavra pra eles se apresentar um pouco pra vocês, pra gente dar o start aqui, fechou? Eu acho que a galera até já viu um pouquinho com mais, certeza, né? Já tá manjado aí, já. Um pouquinho mais de tempo. Eu sou Girão, sou sócio do Zacarias em alguns projetos. Trabalho com marketing digital, sou copywriter aí de função, né, digamos assim, mas já fiz de tudo um pouco. E é isso. Tenho certeza que a jornada aqui no RefCast vai ser muito massa. Vai ser foda. Boa. Eu sou Adolfo, né? Eu trabalho com... Sou sócio do Girão, consequentemente sou sócio do Zacarias também em alguns projetos. A gente toca aqui com o Zacarias tanto a parte do escritório, né? A parte de tráfego do escritório, como a parte aí de cursos também de educação. Então hoje minha área especialista mesmo é em tráfego pago. Então vocês estão vendo aí os anúncios do Zacarias, sou eu. Sou eu e o Girão aqui. É isso, gente. Então vamos começar aqui, vamos dar start. Faz muito tempo que eu queria ter iniciado esse projeto, então agora a gente vai tacar o bonde. Graças a Deus a gente conseguiu tirar do papel, né? Bicho, e pra gente começar assim, eu acho que é massa tu contar pra galera um pouquinho da tua história, pô. Quem é o Zacarias, o que é que fez o Zacarias ser o que ele é hoje, né? Conta aí. Vou pra contar, galera mas saber. antes, falar de negócio de tirar do papel, a gente tem que dar glória, a gente tem que dar agradecimento aqui ao FMD Studios, que fez isso Total, acontecer, a gente tirar do papel, né? A gente tava muito tempo Se tirando não do fosse papel. eles, a gente tava, assim, tentando muito tempo e eles chegaram juntos, era se fosse... Até pra falar um ponto, cara, quem gosta de assistir podcast, você já deve estar acostumado com isso. Dificilmente você vê podcast aqui no Nordeste, né? Você vê podcast em São Paulo, Rio, principalmente São Paulo, né? Porque lá isso já virou comum, né? E aqui, principalmente aqui em Fortaleza, o podcast ele tá surgindo agora, né? Com as pessoas estão entendendo que isso faz parte do seu trabalho. Então não tem estúdio, não tem pessoas que saibam fazer isso. Tem o FMD, né? Calma, não tem pessoas capazes, profissionais, enfim. Então isso também nos fez com que a gente demorasse a colocar esse papel, porque a gente tá em Fortaleza. Mas agora estamos com o FMD Studios e estamos vindo com força total. É isso. Marcha. Marcha, vamos pra cima. Pois é isso. Agora é contigo, né? Tu vai falar um Tinha pouco. perguntado? Eu tinha perguntado tinha pedido, na verdade, pra tu falar um pouquinho da tua história, né? Tipo assim, porque hoje o Zacarias é um acontecimento, assim, no meio da advocacia, né? Pra tu contar como é que foi o começo, se sempre foi assim, se tem um padrinho aí pra sustentar isso. Conta aí como é que foi a tua história. Cara, eu já contei isso em outros podcasts, já contei isso em lançamento, falar de lançamento, estamos chegando aí, então aguarda aí, tem alguma coisa vindo aí. Mas minha história é basicamente o seguinte, eu entrei na faculdade de Direito, sempre quis cursar Direito, na verdade, em algum momento da minha vida, que eu não lembro quando, pensei em fazer publicidade e propaganda, não sei porquê, mas foi algo rápido, assim, sabe? Mas sempre quis fazer Direito. Eu acho que muito por influência da minha família mesmo, que nunca foi do Direito, mas sempre gostou de falar, né? Meu avô foi promotor de justiça, procurador, mas eu nunca tive a sorte de conhecê-lo. Então eu vivia nesse mundo aí. Mas meu pai não é advogado, meu tio, meu avô, de parte de mãe não é, enfim. E aí eu entrei na faculdade de Direito, né? Saí do colégio, reprovei 2 vezes, fui expulso. Eu lembro dessa época aí. Fui expulso do colégio, enfim. E aí finalizei o ensino médio e fui pra faculdade. Comecei na Estácio.
Fiz um semestre lá, salvo engano. E aí fui pra faculdade de Farias Brito. E aí lá foi onde eu me formei. E aí, durante o primeiro semestre eu já botei na minha cabeça. Eu sempre fui um aluno muito vagabundo mesmo, sabe? Tipo assim, foda-se colégio. Mas quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, agora eu vou estudar e eu vou fazer o negócio acontecer. Né? Vou mudar realmente a minha realidade. E aí eu comecei a estudar pra caralho, assim, desde o primeiro semestre, pra caralho. No primeiro semestre, eu já comecei a estudar para concurso público, porque eu queria fazer concurso desde o primeiro semestre. Eu quis fazer concurso para promotor de justiça. Então, já comecei a estudar tanto para faculdade como para concurso público, né? E aí, enfim, sempre tirava assim minha média. Eu acho que minha média geral, quando eu me formei, foi 9 ponto, sei lá, 90 e alguma coisa. 90 não, mas sei lá, 9,40 geral, né? Quando eu me formei. E aí, mais ou menos no quinto semestre, eu decidi que eu não iria mais ser promotor de justiça. Já tava 100% decidido, velho. Assim, tipo assim, vou ser promotor e tal. E eu tinha muita certeza que eu ia passar. Muita certeza. Eu fazia muito simulado e tinha muita certeza que se hoje eu quisesse, hoje eu seria promotor. Mas não foi isso que eu quis, né? E saí da faculdade. E aí fiz a prova da OAB. Mas teve algum motivo, assim, pra tu não querer? Cara, eu acho que o principal motivo... Tipo, o estalo, assim. O quê? Um estalo, tipo... Eu acho que teve um dos estalos, foi um professor meu, na época de Direito Constitucional, que ele me chamou assim no canto e falou mais ou menos com essas palavras. Cara, não gasta isso que tu tem com o concurso público, não dá isso pro Estado, assim, mais ou menos com essas palavras, sabe? Vai ser advogado. Então isso já começou a martelar ali, falei, pô, será que realmente eu não devo ser advogado e tal? Sendo que eu tinha uma visão de advogado de quê? Cara, quem tá na faculdade de Direito, vocês que são estudantes de Direito, se vocês estiverem assistindo aí, vocês vão se ligar no que eu tô falando. A gente tem uma visão que o advogado é fudido. Entendeu? Você entra na faculdade já falando assim, cara, o negócio é fazer concurso, fazer concurso de cartório. É isso que eu ia perguntar, tipo assim, a visão do estudante, ela é construída na faculdade para esse caminho. Pra esse caminho, cara. Eu acho que até porque a grande massa, assim, dos advogados, a grande maioria não é bem sucedida, né? Por, sei lá, Sim. N fatores. Por N fatores, e eu também, eu sempre bato nessa tecla. Claro, às vezes a pessoa fala, mas advogado mas assim, é uma questão também de probabilidade. Cara, os advogados é a profissão que tem mais pessoas trabalhando. Tipo assim, profissões que você precisa de um conselho, que é o AB. Então, óbvio que vai ter uma massa muito grande de pessoas que não dão certo. Fato. Se todo mundo tivesse sucesso, então todo mundo não tem como. Não tem como. Mas você entra na faculdade com essa, cara. Tipo, inclusive os próprios professores, ele te induz a isso. De, tipo assim, é melhor o concurso público. Não é melhor você advogar. E também acho que até isso é uma cultura do brasileiro, assim, dessa busca pela estabilidade, pela segurança, né, que o concurso proporciona. 100%, cara, é fato. Assim, eu acho que, chutar assim, mas de 10 pessoas que prestam concurso público, eu chutaria que 6, 7 estão indo pela a estabilidade. Não estão indo pelo realmente o que vão poder fazer ali dentro do concurso público, né? Eu fosse pro concurso público, em nenhum momento tinha passado na minha cabeça assim, a estabilidade, a segurança. Era mesmo porque eu queria ser promotor de justiça. Acho que o status influenciava também de você ser promotor e tal. Mas eu sei que a partir do quinto eu comecei a falar, cara, você é advogado e tal. Sendo que nessa época, no quinto semestre, pra vocês entenderem, não existia Instagram, tipo, como é hoje. Eu não sei se existia a ferramenta Instagram. Mas existia o Instagram de hoje, tipo, era completamente diferente. Eu tenho absoluta certeza que não existiam os stories. Era totalmente diferente, né? Então, não se falava como hoje, que é democrático você abrir o TikTok ou o Instagram, ou o próprio YouTube aqui, e você aprender, como você vai aprender aqui, sobre vendas, sobre marketing, sobre advogar na prática, sobre tudo. Então, naquela época não existia isso. Então, você nem sabia que você precisava aprender a vender, entendeu? Porque não tinha pessoas que lhe falavam isso. Então eu acreditava naquele momento no quinto semestre que o quê? Que a bagagem que eu estava construindo durante a faculdade, que era que eu estudava todos os dias, eu cheguei a estudar em vários períodos durante a faculdade, 6 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. Eu fiz psicólogo para o psicólogo me ajudar a eu estudar menos, para vocês terem noção. Então acho que tudo que eu vagabundei durante o colégio, eu joguei para faculdade, canalizou para faculdade. E aí eu achava que aquilo por si só, a bagagem dos estudos, seria suficiente para eu ser um grande advogado. Mas eu tava muito errado. E aí eu peguei, me formei, fiz a prova da OAB pouco antes de me formar. Aí passei de primeira, tanto na primeira quanto na segunda fase. E aí eu sempre conto essa história, bicho. Recebi a carteira da OAB. Aí fui pra solenidade, recebi e tal. Falei, meu irmão, o que é que eu faço agora? Pronto, top. Irado. Eu faço com isso aqui, né? Eu guardo na carteira e dizer a carteirada aqui, eu sou advogado. Porque muita gente imagina que o quê? Cara, tipo, o ápice pro estudante de direito que quer ser advogado é receber a vermelhinha, como se fala, é receber aquela porra. Sim. Mas é o ápice pra nada, porra, é uma merda. E aí, foda-se, o que é que eu faço com essa merda? O que é que vem depois dela, né? Eu não sabia o que eu fazia. Beleza, e aí? Pra tu ter uma noção, processo judicial, você protocola através de um token, né? E eu não sabia onde que tirava o token.
Tipo assim, beleza, como é que eu sabia que eu tinha que ter um token, mas falo com quem aqui, como é que eu faço e tal. Enfim, então esse primeiro momento, esse dia, que eu tenho até tatuado aqui, o dia que eu recebi, acho que foi dia 26 de fevereiro. Foi no dia 26 de fevereiro, do dia 26 de fevereiro pro dia 27 de fevereiro de 2019, cara, eu fiquei muito na bad. Deitado assim, olhando pro teto. Deitado e tipo, Crise existencial. crise existencial. Falei, meu irmão, o que é que eu faço agora? É. E aí eu falei, cara, só tem uma opção. Vou procurar trabalhar em escritórios de advogados, né? Aí eu falei com... É muito importante vocês terem isso na vida, tá? O QI, vocês têm que ter um QI muito alto, que é o quem indica. Falei com meu tio, que meu tio, ele conhece muitas pessoas, assim. E eu falei com ele, falei, cara, tio, preciso que o senhor me ajude a ir pra eu trabalhar no escritório e tal. Tenho muita bagagem e tal. A primeira coisa que ele falou foi assim, cara, escritório quer experiência. Você tem que ter experiência. Tem experiência de quê? De nada. Falei, puta que pariu e tal, que merda. Aí beleza, aí eu sei que em algum momento ali, entre, sei lá, poucos dias, eu consegui uma proposta pra trabalhar no escritório daqui. E queria me pagar um valor relativamente bom pra quem tá iniciando na advocacia, sabe? E aí eu cheguei, contei isso pra minha mãe, contei pra Andressa. E aí fiquei muito feliz com aquela proposta, vai dar certo, porra, irado. Sendo que eu comecei a orar e comecei a martelar muito aquilo. Cara, será que é isso que eu quero? Será que não é? E aí eu sei que chegou um dia, eu sem contar pra minha mãe, eu neguei a proposta. Já tava tudo certo. Falei, não vou mais. Não vou e vou montar meu escritório só. Cara, minha mãe, ela ficou muito puta. Porque ficou enlouquecida, porque era algo irreal, pô. Não tinha um cliente, não tinha nada. E aí eu falei, não, vou fazer isso. Não só isso, né? Tu tinha recebido uma proposta concreta, tu ia ganhar dinheiro, assim, né? Eu ia ganhar não que seja dinheiro. muito, mas, tipo assim, tu ia sair da faculdade com Ia sair uma da certeza, faculdade. entendeu? E outra coisa que eu acho que seria positivo, né? Que eu acho, já eu falo sobre isso, mas eu acho que eu ia ganhar experiência mesmo para depois Sim. montar o meu próprio escritório, né? E às vezes até falando sobre isso agora, às vezes as pessoas querem copiar exatamente a história, a trajetória do Zacarias. Mas eu podia ter dado muito errado, pô. Total. Tipo assim, Foi o que eu foi fiz um chute, né? foi um Tu chute. arriscou. Na verdade, eu confiei muito em Deus. Eu senti muito que Deus queria aquilo pra mim. Mas se eu não tivesse sentido, poderia ter sido um chute e eu ter dado totalmente errado. Sim. Né? Porque as pessoas querem fórmula, né? Todo mundo quer uma fórmula. Quer uma fórmula. A receita mágica Cara, pra chegar no sucesso, Isso mas... é uma merda. A receita mágica, o trabalho, né? Trabalho, pô. A receita de ouro. Eu sempre falo isso, cara. Curso, mentoria, e eu dou mentoria, tudo isso aí, enfim. É pra te auxiliar, tu chegar mais rápido. Tu pega um atalho, vamos dizer assim, né? Mas ninguém vai correr por ti, pode ser que esse atalho esteja, enfim, de Total. merda. Né? E aí eu recusei. Aí eu comecei a... Aí nesse período, eu acredito que eu fiquei, sei lá, 2 meses, cara, 60 dias mais ou menos, ou um pouco mais. Eu fiquei muito bitolado mesmo sobre marketing, sobre vendas, sobre essa parada toda. Estudando. Muito, sim. Eu fiz uma pós-graduação em 2 meses em vendas, em marketing, essa parada toda. Mas antes de chegar nesse ponto, qual foi o gatilho que te fez? Pô, do nada o Zacarias acordou e disse, cara, hoje eu não quero mais essa Qual foi o proposta. gatilho? Tipo assim, eu fiquei pensando, cara, eu sempre gostei muito de ter liberdade. Tipo assim, eu queria ser uma pessoa mais... E eu acredito que isso foi um dos motivos que me fez lá no 5º semestre eu desistir do concurso público, né? Mesmo que eu não visualizasse isso naquele momento, na hora de desistir. Mas eu sempre gostei muito de ter a liberdade. Tipo, eu falar assim, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast agora, são 5 horas da tarde de uma quinta. Eu queria ter isso, entendeu? Mesmo que eu não vá. Tipo assim, eu quero ter a liberdade, eu falar, eu vou ou não vou. Então eu acho que uma das coisas que me fez dar esse start de eu ter recusado a proposta e eu ter ido atrás de montar um escritório só, foi a liberdade. Eu acho que não foi, tipo, ganhar mais dinheiro do que no escritório, ou ter o meu escritório, acho que foi ter a liberdade. Eu falar, cara, se eu acordar doente hoje, eu não vou trabalhar. Se eu quiser viajar amanhã, eu não vou trabalhar. Que não é tão simples assim na prática, né? Pro empresário não é tão essa parada. Mas foi isso que me fez eu ir pra lá. E aí eu comecei a ler, estudar muito e tal, e aí comecei a estudar sobre gatilho mental, que eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Leu o livro lá do Robert Cialdini. Li o livro do Robert Cialdini, li tanta coisa, velho. Eu já tava ficando doido, eu já tava ficando uma pessoa chata, assim, eu acho que quando eu conheci, não sei se foi quando eu conheci, mas acho que foi quando eu conheci o Érico Rocha. Eu ouvi falar a primeira vez sobre Érico Rocha, e aí eu falei, beleza, vou atrás de montar um escritório. Aí eu falei, pô, eu não tenho como montar um escritório agora. O que é que eu faço? E aí estudando sobre isso, né, eu comecei a entender alguns pontos. Eu falei, cara, se eu for para um coworking, gente, juro por Deus que isso aqui eu pensava, tipo, se eu for para um coworking, o coworking não vai me dar a mesma autoridade que eu vá para um escritório compartilhado, porque o escritório compartilhado, não necessariamente eu tô compartilhando. Eu posso mentir, a pessoa vai pensar que é o meu escritório, né?
E aí eu comecei a procurar escritórios para compartilhar. E aí no site da OAB tinha lá, tipo, em algum tópico, hoje com certeza ainda tem isso, que as pessoas, tipo, colocam lá, eu tô alugando uma sala, eu tô dividindo e tal. E eu entrei lá no site da OAB, alguém me indicou isso, eu entrei lá. E tinha uma pessoa que tava querendo dividir sala, né? E aí eu entrei em contato com essa pessoa, com o Bruno. Aí falei com ele. Aí ele falou, cara, vem aqui no escritório e tal. E quando eu fui, porque a maioria das salas que tinha pra compartilhar era em bairros muito distantes de mim. Sim. Então quando eu fui lá, era no Duitz, que é onde é a localização do meu escritório hoje. Onde foram vários, né? Onde foram vários. E aí quando eu descobri que era lá, eu já fiquei muito feliz. Falei, pô, aqui vai dar muito bom e tal, bacana. Quando eu entrei lá na sala 504. Quando eu entrei lá na sala, a sala era muito pequena. Né? É maior que esse estúdio aqui? Eu acho que é o tamanho desse estúdio. É o tamanho desse estúdio. É o tamanho desse estúdio e, tipo assim, tinha... Quando eu entrei, no dia que eu fui visitar, só tinha ele e outra pessoa, uma menina, né? Uhum. Então, quando eu vi os três, eu fiquei imaginando, pô, que dá bacana pra ficar 3 pessoas e tal. Mas depois eu descobri que tinha muito mais advogado lá. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, quanto é que tu cobra e tal, como é que fica aqui pra mim? Aí ele falou assim, a primeira negociação foi R$500 por mês e tu fica o período da tarde todo. Sim. Aí eu falei, beleza, já dá alguma coisa aqui. Nisso eu já tava focado em quê? Eu vou produzir conteúdo no Instagram. E nisso sem um puto no bolso, né? Também. Sem um puto no bolso, zero. E diga-se de passagem, na época que eu comecei, cara, eu tenho absoluta certeza. E se você acha que eu estou mentindo, tu vai comentar aí nos comentários quem começou primeiro que eu. Eu tenho absoluta certeza que eu fui um dos primeiros, ou os top 3 dos advogados que começaram a produzir conteúdo do Instagram destinado a cliente. Porque hoje muito advogado produz conteúdo para vender curso. Fato. Então ele produz um conteúdo para outro advogado, né? Eu comecei a produzir conteúdo para cliente final da advocacia. Fui um dos primeiros, então era algo completamente deserto. Então eu já tava com isso na minha cabeça. Eu vou pegar a sala. Quando tudo era mato. Tudo era mato. Tudo era mato, não sabia como falar, enfim. E aí eu peguei e falei que eu ia fechar com ele, né? Sem saber ainda como ia pagar, mas eu já dei minha palavra que eu ia fechar. E meu objetivo qual era? Eu vou usar essa sala aqui para fazer conteúdo. Então as pessoas que me conhecem, tipo os meus amigos, meus colegas, as pessoas que são do meu ciclo vão falar assim, caralho, esse cara já se formou, já tem um escritório, tipo, alguma coisa ele tá fazendo de bom, né? Sim. Aí beleza. Aí saí de lá, fui pra casa, falei com a minha mãe, falei, mas a senhora vai me ajudar aí? Não tem condição não e tal. Ela falou, beleza, eu vou pagar 250, você paga 250. Eu falei, porra, R$250 se eu não fizer em 30 dias advogando, Tá ruim, né? porra, é foda. Nem que eu peça lá embaixo pra alguém. E aí isso foi à noite. Quando foi, tipo, sei lá, algum horário, ele me liga, ou ele mandou mensagem, não sei, falando que, infelizmente, não ia dar mais certo. Ixi, e aí? Essa noite. Porque outra pessoa que tava negociando, eu não lembro agora qual foi o motivo exato, mas não ia mais dar certo. Meu irmão, eu orei pra caralho. Tipo, porque eu já me sentia, sabe quando você visualiza, eu já me sentia ali dentro. Eu sei que quando foi no outro dia de manhã, ele pegou e falou comigo, irmão, vai dar certo. Deu bom, vem aqui assinar um contrato. Saí correndo lá de casa, cheguei lá, assinei o contrato. E aí no outro dia eu já fui. Aí comprei uma mesa na Tokstok, uma mesa horrível pra caralho, deve ter sido R$200 a mesa. Aquelas mesinhas de MDF, né? MDF, muito feia, velho, muito feia. Comprei, levei a cadeira lá de casa. E assim, né? Comprar cadeira. Não desmerecendo a mesinha de MDF, porque todo mundo tem que conversar de algum jeito, né? Mas é bom você ter essas referências de, tipo assim, olhar como tu começou e onde tu tá hoje, né? Tipo assim, Certeza. É que, tipo, o o cara contraste. pensa que isso aí é o grande que vai mudar o gatilho que vai mudar tudo. Pô, tem uma puta de uma mesa. Não, Não é. não é. Não é. Não é mesmo. E aí eu comecei lá e tal, e eu comecei a gravar conteúdo. E uma coisa que eu acho muito engraçada que eu vou contar aqui pra vocês era que no período da tarde, ficava sempre, assim, em regra, eu e mais 2 advogados. Um advogado e um advogado. Esses 2 advogados, eles sempre saíam mais ou menos, tipo, 3 horas da tarde pra ir comer no Center Box, em frente. Uhum. Quando eles saíam, meu irmão, eu abri o corredor, eles já saíram. Fechava, eu começava a gravar conteúdo. Tipo, andando como se o escritório fosse meu. E, tipo, postando, e postava foto do escritório e Como tal. se tivesse só. Como se tivesse só e tal. Isso... Com fome. Total. E isso, com fome 100%. E isso criava uma sensação de que as pessoas criavam uma sensação de que aquele escritório de fato era meu, né? E em tese eu não tava mentindo, era meu, mas era compartilhado com outras pessoas. E aí, vou dar uma resumida. E aí eu comecei a produzir conteúdo, tipo, diariamente, muito. Eu produzia muito conteúdo, eu comecei no Instagram, acredito que eu tive, sei lá, 1000 seguidores, né? Todos amigos, assim, pessoas do ciclo. E aí eu comecei a produzir muito conteúdo. E aí começou a, tipo, amigos me procurarem. E isso é a primeira coisa que eu falo com um aluno meu. Cara, se você não tá tendo resultado na advocacia, a primeira coisa que você deve perguntar é assim, será que algum amigo meu
familiar, um colega já me procurou? Se ele não te procurou, é porque tu ainda não passa autoridade suficiente. Quanto mais tu vai passar pra outros clientes que não te conhecem. Ou então tu não tá comunicando nada, né? Ou então tu não tá comunicando nada. Porque se tu não consegue, tipo assim, ó, cara, eu sempre penso nisso. Se o meu primo, ele tá precisando de um advogado, e ele não pensa na primeira opção, o você não é a Zacarias, referência dele. não é referência dele, é porque tu não é referência pra ninguém. Entendeu? Total, Então a primeira coisa que você tem que ser referência é dentro de casa. total. E aí eu comecei a perceber isso, que os meus amigos começaram a ter essa referência em mim. Já começavam a te Tirar enxergar como dúvida. autoridade. Quando né? eu postava caixinha de pergunta, eu tirava dúvida e tal. Na época eu postava muito sobre direito de trânsito. Então as pessoas perguntavam muito. É um tema muito universal, né? As pessoas perguntavam muito. Cara, se eu cair não sei o que no bafômetro, eu respondia. Então eu comecei a perceber que estava dando certo. Tanto que o meu primeiro cliente que eu fechei e que a gente fez um acordo em pouco tempo foi o Gabriel, que fez faculdade comigo, tipo, de direito. E aí começamos e fomos pra frente. Aí eu comecei, aí eu falei, cara, vamos, sei lá, eu fiz um exemplo, né? Eu não me lembro agora, mas eu tinha feito, sei lá, R$2.000 no mês. Primeiro mês. Aí eu peguei R$1.000, comecei a assistir vários vídeos de YouTube. Eu até lembro o cara do YouTube, tu deve conhecer o de Google Ads. Tesma. Muito Janine. antigo, não é o Tesla. Adriano Janine, Adriano Janine. Esse mesmo, velho. famoso aí. Esse mesmo, que tem os cabelinhos meio. Sim. Esse mesmo. Eu comecei a ver todos os vídeos dele gratuito no YouTube. Esse aí é tão old que Esse eu aí não é sei old. nem Ele é quem muito antigo, velho. Ele é do tempo do AdWords, não é do Google Ads. Exatamente. Não era Google Ads. Tanto que quando eu fui ver alguns vídeos um pouco tempo depois, pra eu tentar me atualizar, tipo, já tinha mudado os vídeos Muito. completamente, né? Mas eu fiquei vendo os vídeos dele, tipo, 24 horas. Eu falei, porra, eu tô pronto pra fazer uma campanha no Google aqui. Tanto que eu fazia aquela, no começo, eu comecei a fazer aquelas campanhas Smart, Sim. e que não tava dando muito bom. E aí eu comecei a fazer campanha mesmo e tal. E aí foi quando começou a chegar algumas leads e eu comecei a achar que aquilo ali é muito milagroso, se liga? Tipo, eu tô aqui parado, do nada chegou um cara querendo me contratar. Eu falei, que porra é essa, velho? Porque pra quem não acredita, velho, pra quem nunca usou, na verdade, não acredita. Total. Que tipo assim, tu pode fazer, sei lá, 1 milhão por mês anunciando pra pessoas que não te seguem, né? Então é muito bizarro. E é possível, né? E é possível. Então quando essas pessoas começaram a chegar no primeiro momento, eu ficava, caralho, velho, que loucura é essa, meu irmão? Sendo que eu ainda não sabia vender da melhor forma e tal. Então as leads entravam meio que e saía. Mas o fato de estar chegando já era alguma coisa pra mim. Já te motivava. Você Já me tá- motivava eu aprender mais sobre vendas. Então eu comecei a aprender mais sobre vendas, a olhar muito teoria. Mas é exatamente o vídeo que eu postei ontem do Reels. Ontem, sei lá. Pronto, é exatamente isso aí, o negócio da prática, né? Tipo assim, a partir do momento que tu tá fazendo ali, cara, é inevitável. Quanto mais você fizer, quanto mais tu der a cara a tapa, Você vai aprender. tu vai aprender. Então, É que como toda faculdade, né? Eu já estudei engenharia civil, estudei marketing, fiz pós-graduação em marketing e tal. Você não aprende nada na faculdade. Você aprende a técnica, pô. A No teoria marketing. da teoria da teoria. No marketing, pô, funil, matriz SWOT. Cara, tu não Na vai prática, fazer isso na prática se tu não colocar de fato em prática. Entendeu? Vai ficar só na tua mente. Cara, sei fazer isso daqui. Mas vou usar pra quê? Pra nada. Aquela sensação no ensino médio. Pra que eu vou usar essa fórmula, entendeu? Então é justamente total, que isso. até hoje eu tenho um trauma sobre isso. Nunca usei Bhaskara, pai, depois que eu me formei. Mas enfim, aí peguei e comecei, sim, voltando só sobre o Reels, o que eu falei no Reels? Falei, cara, a teoria ela é muito importante. Então, a teoria sobre vendas, sobre estudar sobre vendas, ela me ajudou muito. Mas o que fez eu ter resultado foi prática, foi praticando, eu vendendo. Ou seja, se eu quero ser o melhor vendedor, eu preciso vender, mesmo que eu leve um não. E a regra, até pra vocês aí que querem ser vendedores dentro da advocacia, é o não. Vocês que A querem regra- não, é vocês que precisam, né? Porque Então, vocês precisam, você né? precisa. É o mínimo hoje pra você ter sucesso dentro, não só da advocacia, Não, mas de qualquer qualquer, coisa, de pô. qualquer profissão que você preste um serviço pra alguém, cara, você tem que saber vender, você tem que dominar, muito além de dominar aquilo que você faz ali no dia a dia, você tem que saber vender. Tem que saber vender. imprescindível. Se não souber vender, você não vai parar no canto nenhum. Então eu acho que a parte de eu aprender a vender ali, na teoria, foi muito importante. Mas quanto mais eu vendia, na verdade nem vendia, né? Mas quanto mais eu atendia pessoas tentando vender, mais eu aprendia. Então eu ia começando a entender que o cliente ele tem objeções, o cliente ele gosta de falar isso, ele gosta de ser atendido dessa forma, enfim. E aí eu comecei a aprender. Aí foi quando eu fechei o meu primeiro contrato vindo do Google, que foi um contrato que me rendeu R$30.000. Nossa. Que foi um contrato de pirâmide financeira. R$30.000 às vezes é o que um advogado júnior aí ganha um ano inteiro, né, velho? Com Você certeza. fez com um contrato. Fiz com um contrato. Investir na micharia. Investi na micharia. Pô, eu acho que eu não cheguei a investir ao todo, assim, por mês, em nenhum momento, no início mesmo, R$800. Tipo, o primeiro mês, como eu falei, eu acho que eu tirei R$1.000 pra destinar daquilo, mas eu não cheguei a investir tudo. Acho que o máximo foi R$800, eu acho.
E aí eu fechei esse cliente, e quando ele me pagou, eu achei bizarro. Eu falei, que Caralho. e o cliente de São Paulo, tá? O cliente não era daqui. E aí eu não sabia o que era pirâmide financeira, tipo, direito. Falei, e aí, o que eu faço agora? Tal. Mas eu tinha que ter a solução pro cliente. E aí eu comecei a Tu vê estudar. como é mais importante a venda do que Claro. a técnica. Total. Claro, E, claro. e como um cara te percebe, pô. Tipo Sim. assim, o cara não sabia que tu não, Sim. que tu não tinha feito nada. Com certeza. Mas ele percebeu a tua autoridade, a maneira que tu se posicionava, que Exato. tu falava, que tu... Mesmo não sabendo, tu conseguia passar, digamos assim, uma segurança. Com segurança. E tanto que eu fui um dos únicos que conseguiu resolver a parada sobre pirâmide financeira, né? E depois de um tempo comecei a virar referência para contrações contra pirâmide, né? Enfim, e aí eu fechei com ele, e aí do nada ele começou a me indicar para outras pessoas. E aí eu comecei a fechar mais ações, investir em Google. Então eu já tava produzindo conteúdo diariamente, né? E aí foi quando, do nada, assim, sei lá, 6 meses de advocacia, eu percebi que eu já tava tendo rentabilidade muito... Então esse foi o gap entre, caralho, o que é que eu faço da minha vida Isso. e... Putz, eu acho que eu já cheguei no Foi. ponto de... Pô, aqui tá bom, é daqui pra cima. É, tipo um ponto de equilíbrio, sabe? Assim, um Sim. ponto de, cara, De conforto. tá assim, fazendo digamos assim. sentido o que eu tô fazendo. E aí foi quando, sei lá, eu acho que eu tava, não tenho noção assim, mas eu sei lá, eu devia ter 35 clientes, 40 clientes em questão de 6 meses e produzindo conteúdo pra caralho e tal. E aí foi quando... Desde o começo, produzir conteúdo Desde o não começo. técnico, igual tu falou no post ontem, por exemplo. A galera gosta muito de falar de termo técnico, como se fosse algo pra mostrar autoridade. Excelente pergunta, cara, eu tinha esquecido de falar sobre isso. No começo da produção de conteúdo, eu tinha aquela mentalidade de quê? De que o advogado ele precisa falar com linguagem mais robusta, polido, né, bonito, aquela linguagem que tu aprende na faculdade. E aí depois eu comecei a entender que aquilo dele eu não estava me comunicando com o meu público-alvo, né? E aí eu comecei a mudar totalmente minha linguagem. Foi tipo assim, foi um dia. Foi como se fosse a música, não sei se vocês sabem a história da música A Morte do Alto Tone do Matuê. Que enfim, tem uma história da música que ele é como se ele tivesse morrido e surgiu um outro Matuê. Que o Matuê era diferente, a roupa que ele se vestia era diferente. Do dia pra noite ele começou a ser o Matuê de hoje, né? E a minha produção de conteúdo, ela teve um start na minha cabeça, foi do dia pra noite. Eu comecei, do nada, eu acordei já falando palavrão nos stories. Do nada. Já foi a primeira quebra de Já paradigma. foi a primeira quebra de paradigma. E aí eu já comecei, tipo, eu não tinha muita coragem ainda de postar foto sem A galera camisa. já compartilhando nos Já direct, compartilhando, assim, aí, que é isso aí, pô. Esse louco aí. E aí eu comecei a ser outro advogado. E eu comecei a perceber que, porra, tá dando muito mais resultado. Tá ligado? Sim. E aí foi... Então, enfim, não foi desde o começo, sabe? Assim, foi com o passar do tempo. E aí com 6 meses de advocacia, mais ou menos, foi quando eu percebi que já dava para eu pegar o turno todo. Tipo, manhã e tarde. Aí foi quando eu cheguei pra ele, fechei o turno manhã e tarde. E aí, logo em seguida, depois, eu cheguei pra ele, com pouco tempo, cheguei pra ele e falei assim, cara, eu tava precisando contratar um estagiário, até pra vocês entenderem. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, quanto é que vocês querem pela sala, pra eu ficar com a sala? Tipo, e vocês saem, né? E eu já sabia que o Bruno tinha um pouco desse interesse, né? E aí ele falou, acho que era R$2.000 fechado com internet, fora internet, né? E aí ele falou, peguei e fechei. Pá, fechei. E aí levei o meu primeiro estagiário pra lá, o Pedro, foi pra lá e aí começou, velho. Aí desse primeiro momento que eu peguei a sala pra mim, as coisas aconteceram muito mais rápido, entendeu? Eu acredito, na verdade não acredito não, tenho certeza do porquê aconteceu muito mais rápido. E aí só pra dar um ponto, quando eu saí dessa sala, tipo, algum tempo depois, eu fui pra sala do Rio Mar. E a sala do Rio Mar, salvo engano, eu tava pagando lá R$3.800. Eu gosto de falar valores pra vocês, é porque é palpável pra vocês entenderem o que era aquilo daí pra mim. E foi marcante, né, também? E foi marcante pra caralho. Era R$3.800 e eu tinha que pagar 2 calções. Ou seja, eu tinha que pagar, sei lá, não sou bom de conta, 12 mas... mil, por aí. eu tinha que pagar R$12.000. Eu tinha certeza que aquilo dali era muito importante pra mim. Eu ia pra sala do Rio Mar, uma sala só minha, tipo assim, uma sala totalmente top, muito bonita, uma sala pequena, relativamente, pequena assim, né? Devia ter o quê? 50 metros aquela sala, né? Sim. Sala padrão, né? Sala padrão. E aí, por que eu queria ir pra lá? Porque eu queria ter mais estagiários comigo, eu queria produzir mais conteúdo e eu queria focar muito mais naquilo. E queria passar mais autoridade. E passar né, muito também. mais autoridade. E aí foi quando eu fechei a sala. Então, quando eu fechei a sala, foi onde a minha carreira, ela fez... E por que ela fez isso? No meu ponto de vista, cara, eu sempre dou esse exemplo que pra quem é meu aluno sabe disso. Tá ligado qual é, né? Ou não? Tu vai ouvir. Sei. Eu sempre gosto de dar exemplo do quê? Quando a gente vai pro circo, lembrou? Lembrei. Quando a gente vai pro circo, e lá tem os trapezistas,
Eu vi isso em algum canto e eu não lembro onde foi, mas é mais ou menos assim a analogia. Quando você vai pro circo, tem um trapezista. Quando o trapezista tá treinando antes do show, né, e tal, eles colocam uma tela de proteção pra se o trapezista cair, ele cai em cima da tela e ele não vai morrer, né? No momento do show, eles tiram a tela. Então, qual a tendência? É que quando você tem a tela embaixo, você vai com muito menos cautela. Tipo, você sabe, porra, se eu errar aqui, eu vou cair, mas eu não vou morrer. Se você tira a tela de proteção e você cai, você vai morrer. Então você vai muito mais cauteloso, você vai muito mais... E eu acredito que quando eu fui pra sala do Rio Mar, foi quando eu tirei a tela de proteção da minha vida, literalmente, entendeu? Porque lá na sala a primeira sala, minha mãe tava me ajudando no primeiro momento, que ela me ajudava com R$250. Se eu quisesse rescindir, eu poderia rescindir. No momento lá que era R$2.000, o contrato já estava perto de se encerrar, então eu sabia que não ia ter problema. Mas quando eu fui pra sala do Rio Mar e que eu paguei o calção, que eu comecei a pagar tipo um valor muito maior, quase o dobro do que eu tava pagando. E quando eu comecei a botar mais estagiários, meu irmão, rede de proteção zero. Total. Era o risco 100% do Zacarias. Tipo, não era mais risco da minha mãe, não era mais risco dos meus funcionários, era risco meu. Então eu acho que a partir do momento que eu tirei essa rede de proteção foi quando a engrenagem subiu. Tem uma frase que eu gosto muito, eu nunca te falei, e eu acho que tu vai curtir muito ela, que é a sorte favorece os audazes. Ah, tu já me falou. Na verdade, a gente apostou em alguma legenda minha. Não sei. Essa frase, ela é muito foda, porque eu acho que ela representa muito a tua história, assim, tipo... Tu falou aí, né? Tipo assim, tu sempre foi o cara que apostou. Dando certo, dando errado, tu tava lá metendo a cara. Eu acho que esse é o principal diferencial do Zacarias, assim, enquanto profissional, é ter essa coragem de arriscar, velho. E é isso que falta pra muita gente. Tipo assim, às vezes as pessoas têm medo de fazer um investimento. E se não voltar, meu irmão, é o risco, pô. O risco é seu. Tu tem que E essa é a grande risco. diferença, cara. Tu tocou num assunto muito massa. Que eu tava vendo alguém falando sobre isso nos stories ou no Reels essa semana. Tem muita gente que fala mal de empresário, né? Sim. E tem muita gente que é muito boa, tipo assim, tem uma capacidade técnica muito boa. Eu não falo só dentro da advocacia, mas muito boa, mas não foi feita pra ser empresário, foi feita pra ser funcionário. Sim. Sendo que um funcionário bem remunerado, entendeu? Tipo, por exemplo, um diretor de uma grande empresa, ele é um funcionário, mas ele vai receber bem pra caralho. Mas ele não foi feito pra aceitar riscos, entendeu? Então, o empresário, ele não tem que ser só bom. Ele tem que ter a casca muito grossa, Tem que ser porque o risco é diário, é todos os dias você tem risco. Então, não é qualquer pessoa que tá você disposta a vive aceitar ali, isso. assim, né? Claro que numa empresa organizada você não vive com tanta incerteza assim, mas a incerteza ela vai fazer parte do teu dia a dia, pô. 100%. Porque... Um exemplo é a pandemia. Exatamente. Pega a pandemia. Você não sabe o que é que vai ser o dia de amanhã. Beleza, eu tô aqui com o meu negócio aberto, aí vem a pandemia, fechou. E agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou vender? E sempre, por exemplo, entrando até em lei, mas ao mesmo tempo que o empresário tá se fudendo ali, o Estado ainda formula leis que eu acho que é importante sim, pra quê? Pra ajudar o empregado naquele momento. Então o empregador, o risco sempre vai ser dele, brother. Ele sempre carrega nas costas. Então quando Mesmo você o funcionário fala... privado, ele ainda tem a estabilidade. Seja 100%, de alguma forma, né? 100%, o único que não tem estabilidade, o risco é dele, é o empresário. Não tem férias, não tem Não tem férias. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca tirei férias de 30 dias. Nunca. Eu tô há, sei lá, quase 5 anos trabalhando, nunca tirei férias. Né? Eu fui esse funcionário, né? Um funcionário que passou anos e anos em empresa, corporação, passei, sei lá, 4, 5 empresas diferentes. E não me via na minha cabeça assim, pô, eu vou empreender agora porque eu posso, eu sei como fazer. Até vinha. A gente falava disso várias vezes, assim, já... Antes da gente virar sócio, né, a gente tinha alguns jobs em comuns e a gente é amigo, né, do dia a dia, assim. E a gente falava, pô, a gente vai montar um negócio, não sei o quê. Sim. Aí vamos, aí ficava empurrando com a barriga. Mas sem imaginar ainda o que tem pra vir, né? Assim, não, tipo... total. A gente nunca tinha tido coragem de dar esse passo até que chegou o momento. Bicho, eu acho que agora é a hora. Vamos. A gente foi... Tem sempre alguma coisa que você vai sentir que te empurra. O que você não pode perder essa janela de oportunidade. Às vezes algo te empurra e você vai... Esse é o momento de você ser audacioso. De você ali romper com as suas seguranças, com aquilo que vai minimamente te dar um conforto. E, cara, eu tenho que apostar isso aqui porque eu sei que isso aqui vai dar certo. Não com certeza. Mas, tipo assim, eu acredito que isso vai dar certo, né? O nosso cara, foi total janela de oportunidade. A gente tava na mesma empresa, sofrendo da mesma dor. Assim, o Girão saiu, eu disse, cara, não tem mais como eu ficar aqui. E aí, se eu sair, vou fazer o quê? Vou voltar pra outra empresa, vou pegar... Eu tava pensando, os contatos da galera que eu já tinha trabalhado e tal. Me coloca em algum canto. Não, vou fazer outra coisa, fazer uma coisa diferente. E foi de um dia pro outro, né? Tipo assim, eu Total. falei, bicho, vamos abrir nossa empresa? Aí mandei um nome, assim, Fez mandei o brincando, nome, 11 horas da noite, assim. Não, tu saiu da tua empresa do dia pra noite. Foi. E mandei pra ele do dia pra noite. Tipo assim, mandei 11 horas da noite. Foi. Bicho, vamos abrir nossa empresa? Aí mandei o nome, assim, pra ele. Aí no outro dia ele, manhã, bora. É sério, eu vou mesmo. Aí Tu criou foi. o nome? Foi. O nome tem uma história engraçada, depois eu conto. Eu sempre quis saber o nome. Vai descobrir. Mas tem a ver com isso também. Tem a ver muito com essa coisa de você, se libertar. Esse ponto que você falou de gatilho,
Acho que a gente fala aqui, pô, eu tenho 30 dias, tem anos que eu não tiro 30 dias de férias. Mas tava até falando esses dias tu tava postando nos stories esse lance, pô, foi a Lívia que postou, né? Pô, prefere 30 dias de férias ou a liberdade de ser empresário e assim, amanhã eu posso deixar tudo organizado aqui, construir minha empresa para que eu organize, para que em algum momento eu possa tirar É isso. 60 praia. dias, entendeu? Pra praia. Passar a tarde no quarta-feira na praia. Eu fico pensando agora, pô, tô com dois meninos no bucho aí, gêmeos, né? Pô, vem 2 dias que eu tô indo acompanhar minha esposa na consulta, no exame e tal. Se Eu não teria tivesse essa na CLT, liberdade, né? Não teria teria, nem um né? pouco, nem um pouco, de zero. jeito nenhum. Às vezes você tá doente, você não pode sair do CLT porque os caras não deixam. Imagina um negócio desse, entendeu? Então, assim, é a janela de oportunidade, né? As pessoas perdem muito as janelas. Perde Pô, muito. tô saindo aqui desse emprego, sobrou uma grana aqui do FGTS, não sei o quê. Não sei se eu devo gastar esse dinheiro, não sei se eu devo investir. As Aí pessoas se não- acomoda, aí fica Exato. esperando o tempo passar. E quando acaba, vai atrás de outro emprego e tal. Enfim, Total. voltando aí. E tu Mas acha é assim. isso aí, fala. Não, mas eu acho que um ponto marcante, além da audácia, assim, da coragem que tu teve, é que tu apostou numa coisa que até hoje tem muito preconceito por parte de muitos advogados, principalmente o pessoal que é mais antigo, assim, mais velho, né? Que é no digital. Eu acho que tu foi, como tu falou, né? Tu foi um dos pioneiros, Cara, assim. Além do digital, a forma, né? A forma como se expressa, A forma como eu me como... comunico é bem diferente. Mas em relação a isso aí, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu lembro especificamente de 3 pessoas que eu descobri que tava falando mal de mim, sabe? Sim. Que hoje são advogados, na época era estudante de direito. Essas 3 pessoas são alunos da comunidade ZV, entendeu? E estão lá aprendendo contigo, Então, lá, pagando todo essas 3 mês, né? pessoas, elas compraram algum dos nossas mentorias, eu não sei qual foi, se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas elas compraram. Mas eu até entendo, no começo, né, tipo, quando surge, é a mesma coisa, cara, todo aplicativo, eu tava conversando isso com a Andressa ontem, quando os stories do Instagram ele surgiu, existiu o Horrível. Snapchat. Horrível. Todo mundo, ninguém postava, todo mundo fala, isso aqui não vai dar certo, essa porra não vai dar certo, vai ficar o Snapchat. Então no começo você julga mesmo, depois tá todo mundo nos stories, porra. Eu acho que é igual a minha realidade, tipo, no começo todo mundo falava, qual é esse louco? Hoje tá todo mundo fazendo igual, Total. fato, né? Total. Então, é igual, eu tava falando isso por conta desse aplicativo novo do Instagram que imita o Twitter, É o Threads. o Trends. E tipo, se eu falei pra Andressa, cara, para aí de mexer nessa porra. Isso não isso não vai pegar, não. Aí eu lembrei, cara, o Stories foi igual, tudo foi igual. Quando acabou o Orkut e surgiu o Facebook, e quando o Instagram surgiu. Eu tô usando, Tu tá usando? tô usando. Tudo é igual, E olha, pô. olha que eu uso muito Twitter e eu nunca publico nada no Twitter, eu só tô lá só olhando. Aí, agora No não. Threads eu tô publicando. Mas é isso, cara. Aí enfim, teve um momento da minha vida que eu tive muito mais haters que hoje. Né? Eu acho que até porque eu mudei um pouco a forma que. Hoje tu tá mais calmo, assim. Mais pé Posto- no chão, né? É, É porque eu acho que o início é o susto, né? As pessoas, pô, o cara tá fazendo algo muito diferente muito que diferente. ninguém cara. faz, isso aí pra mim não é certo. Aí o cara se assusta, ele gera o hate, e depois quando ele percebe, não, o cara agora começou a ganhar dinheiro, tá mostrando ali, tá funcionando, quem sou eu pra falar, né? Então, Eu acho que foi isso, não sei o que foi realmente, mas no início, sei lá, eu acho que 2021, eu tinha hater pra caralho, meu irmão. Meu irmão, Mas, tipo, hater da galera ir falar contigo ou só falar pelas costas? os dois. Os dois. eu acho que tipo, o falar pelas os dois. costas é porque é ruim porque tem muito amigo, muita gente próxima também que acaba... Sim, sim, sim. Porque falar na tua frente, pelo menos tu vai lá, responde, fala alguma coisa, não, gera engajamento. Não, eu sempre foi isso. Quem é meu hater tá assistindo e já mandou uma mensagem pra mim, Você sabe me que eu mando ajudou. áudio, mandando, vai tomar no cu. Vai pra puta Não, que pariu, irmão. E outra, né? Tipo, o cara que tá engajando nas tuas coisas Me falando. ajudava, tá te ajudando, total, né? total. Mas, enfim, mas sempre tive. Mas nunca me doeu, cara, assim, nunca me doeu, assim, eu sempre foda, sabe? Tipo, eu sempre fui muito... tem até um livro que eu lia sobre isso, mas... Qual é o nome do livro, velho? A sutil arte de ligar o foda-se. Não, não é esse, é outro. É outro, é um livro muito bom que falava sobre isso, você ser antifrágil. Então eu sempre fui muito... Cara, quem convive comigo sabe, tipo, a pessoa lá no escritório vem falar assim comigo. Carias, tem um problema aqui, caralho, o que aconteceu? Em nenhum momento eu vou falar, não... Irmão, pra mim é muito simples. Se é um problema, ele vai ter uma solução. Uhum. Se ele não tem uma solução, ele não é um problema. Acabou. Se tiver solução, a gente vai resolver. Se não tiver, vai fazer o quê? E essa aí é a mentalidade de empreendedor, né? Sim, Tipo assim, exatamente. isso aí- Empreendedor é achar solução. Isso aí eu acho que é o ponto de sucesso, assim, da maioria das pessoas de sucesso. É de conseguir olhar pro problema e não
olhar só pro problema, é tentar já... Essa é a solução. É porque o cara senta no problema e fica assim, putz, um problema, e agora? Cara, não é nem o que agora o que eu faço, é tipo, um problema, eu vou ficar aqui sentado nesse negócio e foda-se. Como se fosse se resolver assim, né? Eu não olho dessa detesto forma. quem Eu detesto. se comporta assim, cara. Cara, eu detesto. Pra mim o negócio é prático. Prático. Então, eu sempre fui assim. Principalmente depois que eu virei empresário, assim, dentro da advocacia, eu sempre fui assim. Mas em relação a tu perguntar haters, eu tive muito. Hoje, com certeza, tenho muito ainda. Aqui a acolá ainda recebo no meu Instagram, principalmente quando eu posto determinadas coisas. Mas, assim, o que é que tu acha dos advogados que até ainda hoje mantém esse pensamento, assim, acho que meio quadradão, assim. Ganha menos que eu. Total. Mas, Fato. se tu pudesse falar alguma coisa pra esses caras, pra mudar, o que é que tu falaria? Tipo, pra mudar a mentalidade deles, assim. Cara, eu daria o exemplo que, inclusive, tem lá no meu feed. Eu sempre dei esse exemplo. Existe um momento que CDs eram muito mais utilizados do que o Spotify. Existiam momentos que você alugava vídeo na Distrivídeo, pra quem é daqui do Ceará, né? Ou do Blockbuster. Existiam momentos que você usava fone com fio. Existiam momentos que não existia internet bank, então você tinha que sair da sua casa, ir até uma agência lotérica, um banco, pagar. Existiam momentos disso. Existia um momento que as coisas começaram a se transformar. Então você não vai mais alugar um vídeo. Você tem a Netflix, o Amazon, enfim. Você paga tudo pelo internet bank. Você manda um dinheiro pra fora, no exterior, através da internet. Então eu gosto desse exemplo. E aí a gente chega no advogado. Então existe uma transformação que não está acontecendo agora. Ela está acontecendo desde 2019, 2018. Essa transformação está acontecendo. E vai chegar um momento que, como aconteceu com a Blockbuster, um exemplo. A Blockbuster ela não se adaptou ao mercado. Então ela achava que ia dar certo. Ela achava que ia enfrentar o mercado. Quebrou. Acabou. Não existe mais Blockbuster. Quebrou, 100%. E aí vai ter advogados que o quê? Não, o advogado que funciona é assim, assim, assim. Vai quebrar também. Acabou. E depois, se quer, meu amigo, para voltar pro mercado é muito difícil. E aí eu gosto de dar exemplo de pessoas de sucesso que estão nesse mercado. Se a gente pegar aí, tipo assim, as grandes empresas, vamos para empresa, todas estão dentro da produção de conteúdo. Empresas estão produzindo conteúdo, entendeu? Empresas fazem tráfego de influência, ou seja, por exemplo, tem empresa, sei lá, Magazine Luiza. Ela vai no Big Brother e paga milhões de reais para ela aparecer dentro do Big Brother, né? Para ter ali um determinado tipo de marca de influência. A Magazine Luiza, ela cria uma conexão com as pessoas hoje, cria na Magalu, que é aquela pessoa que fala lá, né? Enfim, então todo mundo está se adaptando ao mercado digital. Se o advogado ele não acredita nisso, ele acha que o mercado de fato é entregar um panfleto, um cartão, meu irmão, um exemplo prático, uma campanha de tráfego pago, a gente consegue alcançar quantas pessoas em um dia? Um exemplo, assim. Dá um exemplo aí pra galera. Não, dá um exemplo pra galera, um exemplo razoável. Mesmo investimento baixo, dá pra alcançar milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares. Pronto, a gente consegue alcançar, sei lá, em um dia, 10 mil pessoas investindo baixo? Com certeza. Com certeza, né? Pronto. Aí eu te pergunto, quando é que tu vai pegar 10 mil cartões e vai distribuir durante o dia? Eu gostava muito de dar esse exemplo pra galera, tipo assim, cara, com um milheiro de panfleto, ele vai custar, sei lá, 150 reais. Aí tu tem que pagar um cara pra distribuir, aí tu tem que pagar a arte, fazer todo o processo. Tu vai gastar uns 300 reais pra fazer isso aí, beleza. Com 300 reais, e aí a gente pode trazer até exemplo prático aqui, com os primeiros 300 reais que a gente investiu aí, quando a gente começou a testar alguns funis no digital, até pro escritório aqui do Zacarias, foram 300 reais que retornaram, tipo, absurdos, entendeu? Milhares de reais. Alguns milhares de reais. Então É case até hoje o trabalho que a gente tem com o Zacarias, né? Então, sim. E a galera copia também, né? não, exatamente. A gente Moveu puxa o mercado. Tudo que a gente A gente vai faz. falar sobre isso depois. Sobre Tudo que a gente faz, a galera Mas vai lá e... só para o pessoal entender, assim, por exemplo, assim como você paga por milheiro no panfleto, no marketing, né? Se você levar em consideração que a gente está trabalhando com leilão, lá no Facebook, por exemplo, a gente trabalha com uma métrica chamada CPM, que é o custo por mil. Ou seja, é o quanto eu pago para que 1000 pessoas recebam o meu anúncio. Vamos dizer, um nicho bem abrangente como direito do consumidor, ele vai ter um custo de CPM de 5 reais. Então, tu vai atingir com 5 reais 1000 pessoas, entendeu? Com 100 reais, tu vai atingir centenas de milhares de pessoas, entendeu? Claro. Cara, eu tava falando sobre isso hoje com a minha mãe. Se o advogado ele quer ter sucesso hoje, eu acho que ele precisa dominar em torno de 4 ou 5 coisas. Primeiro, ele tem que dominar tráfego pago, e quando eu falo dominar, ele não necessariamente ele precisa fazer, mas ele pode delegar. Mas ele precisa delegar tráfego pago, ele precisa delegar vendas, ele precisa ele precisa saber delegações, gestão, e ele precisa saber também sobre comercial, tipo, como é que ele faz o comercial dele. Se ele consegue implementar, tipo, eu consigo fazer meu comercial, ou seja, ele entender, quando eu falo comercial, é pra você entender que eu preciso vender, entendeu? Tipo assim, o advogado ele não entende que ele tá vendendo, isso é muito louco. Ele acha que ele tá, tipo,
tendo reunião para resolver um problema. Não, ele está vendendo. Então, quando ele entende isso, melhora muito. Quando ele aprende a vender, quando ele bota a gestão dentro do meio, saber delegar funções, que eu acho que foi uma coisa que eu fiz que Virou a salvou pra caralho, salvou. E o advogado, normalmente, ele não gosta de delegar, ao contrário, ele gosta de avocar, ele gosta de resolver tudo, ele acha que só ele sabe resolver as coisas, né? Sim. E eu não, desde o começo eu comecei a delegar. E se o cara sabe mexer tráfego pago que tá dentro do digital, meu irmão, é questão de tempo pra tu ter resultado. Não sei se tu vai fazer 1 milhão por mês ou vai fazer 10 milhões, mas uma coisa é certa, tu vai ter resultado. Fato. É você pegar a lógica, né? Por exemplo, no marketing a gente usa a métrica que é não só para o marketing, né? Quando você trabalha com financeiro, gestão, que é o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, né? Se eu levar em consideração que se hoje, sei lá, hoje eu dei a doida e resolvi investir R$4.000 numa campanha específica aí de uma ação específica, cara, se me retornar eu tiver um êxito aí de onde eu vou receber 20, 30 mil, como foi o caso que eu dei de exemplo, cara, que é R$4.000 na frente disso, entendeu? Acabou. É Você não nada. quer o que a pessoa quer. Não, mas é isso. A pessoa quer ter a certeza de que só vai botar 4 mil e vai voltar 30 mil. Entendeu? Ela não quer correr o risco, né? Zero. E aí é o que Quem eu não falo. arrisca não petisca, né? Mas se não quer correr o risco, você não é pra estar. Total. Função, porra. Mas eu acho que, tipo assim, as pessoas até. Não é nem elas têm o medo, elas estariam dispostas a enfrentar esse medo, só que quando chega ali no momento decisório, na hora de bater a mão na mesa e falar, pronto, agora eu vou fazer, elas recuam, né? Por causa desse medo. O segredo é você ter a coragem de colocar a cara a tapa e fazer. Sim. Pode dar errado, como, assim, né? Nada na vida Cara, tem outra coisa que eu lembrei agora que tem que é dominar. matemática certa, né? Cara, tem que ter, eu lembrei agora, eu esqueci. O advogado que ele domina storytelling, meu irmão, acabou. Eu acho que uma das principais ferramentas que me fez eu ter resultado produzindo conteúdo foi dominar storytelling. É a ferramenta que é usada, sei lá, desde que o mundo é mundo, mundo desde é que o mundo, homem é sim. homem, Desde pra que transmitir conhecimento e informação. Pô. Cara, é muito foda. Contar histórias. Se você sabe contar histórias bem feitas, meu irmão, você vai ter resultado com a produção de conteúdo. E aí eu gosto de dar exemplo de... Inclusive, quando eu comecei a dar aula para advogados, eu percebi muito isso. O advogado, qual é o tipo de produção de conteúdo que a gente visualiza de um advogado? É ele parado, todo de paletó, terno e gravata, Todo engessado. todo Parece que engessado, engoliu um cabo de vassoura. e falando com a linguagem para como se ele estivesse dentro de uma audiência, né? Sim. E a linguagem dele é contando o que a lei fala. Tipo, a linguagem basicamente é essa. A finalidade é ele falar o seguinte: a lei, ela fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Pronto, é isso. O teu público-alvo, meu irmão, ele não sabe porra nenhuma. E nem Sabe quer merda saber. nenhuma. E E não nem quer quer saber. saber. Top, é isso mesmo. O teu público-alvo, ele não sabe, ele tá pouco se fudendo. Ele quer saber o quê? Eu tenho esse problema e esse cara tem a solução. Qual a melhor forma de tu fazer o teu cliente, ele entender isso? É tu contando uma história. E tu chegando e tu falando assim, o Girão, ele foi até o banco, um exemplo aqui. O Girão estava em casa e chegou um cartão de crédito lá na casa dele. Do nada. Aí o Girão olhou esse cartão de crédito e falou, meu irmão, não pedi esse cartão não. Aí o Girão procurou um advogado. O advogado falou pro Girão que envio de cartão de crédito sem solicitação gera um dano moral presumido. Aí o advogado entrou com uma ação judicial e o Girão ganhou um dano moral por receber um cartão que ele não solicitou. Tu entendeu que isso é completamente diferente de eu pegar e falar o artigo tal, fulano de tal, a lei tal. Não, você contou uma história pra pessoa entender. Aí o que é que vai acontecer? Tem um seguidor meu assistindo. Aí um seguidor meu vai falar assim, caralho, eu Passei recebi um por cartão isso. ano passado. Caralho, passei por essa porra. Vou falar com esse cara. Acabei de pensar nisso também. Pô, Entendeu? Acabei de receber um cartão. É isso, é assim que funciona. Eu recebi um cartão, eu vou falar com as pessoas, porque as pessoas têm como resolver. Então, é mais ou menos assim que eu acho que o storytelling funciona. E eu acho que as pessoas subestimam o poder que isso aí tem, velho. Subestima total, porra. Cara, é uma pessoa que tá vendo, mas é uma pessoa que vai contar pra outra pessoa. Assim, hoje a tua rede de contato aí no Instagram, tu alcança, sei lá, diariamente 10 mil pessoas tranquilamente. Com certeza. Só abrindo a câmera e gravando, entendeu? É um efeito manada, entendeu? Tipo assim, é um efeito... E imagina esse efeito manada se você faz esse esforço repetidamente, Repetidamente. todos os dias. Que era isso que eu ia falar. A produção de conteúdo, ela também serve pra quê? Pra você fazer o seu cliente entender que ele tem um problema. Então, muitas vezes, o teu cliente ele não sabe que ele tem um problema. Se ele não sabe que ele tem um problema, é óbvio que ele não precisa de uma solução. Então, o teu conteúdo é fazer o quê? É fazer com que o teu cliente, o teu seguidor, ele identifique que ele tem um problema, pra aí sim ele falar, porra, eu tô com isso aqui. Esse cara resolve. Então, você precisa criar esse senso no teu cliente de ele entender que ele tá passando por um problema. Então, muitas vezes, o cliente não sabe que ele tem um problema.
Entendeu? Na A gente grande até- maioria das vezes ele sabe, mas A gente até conversou recente sobre isso, sobre o fato de como os advogados eles têm uma tendência a ter um tesão em Google Ads, né? E, pô, o Google Ads é um negócio fantástico, porque tu vai estar pegando o cliente no fundo de funil, o cara que tá ali, tipo, eu 100% tenho um problema, eu decidido, preciso de um tese. advogado agora. Só que existe um oceano azul, uma ponta, só fora da ponta do iceberg, de milhões de clientes que não fazem ideia de que alguma coisa pode Que ter tem um acontecido problema. com ele. Então, assim, Sim. o teu trabalho é gerar consciência para esse usuário, para esse lead. E se tu não consegue gerar isso no Instagram ou alguma forma de criar conteúdo, esse cliente não vai chegar para ti. Sim. Só vai estar limitado ao Google Ads, que não tem o potencial de escala, o potencial de alcance que um Instagram vai ter para ti. Seja no orgânico, seja no É tráfego. muito isso. Cara, vou dar um exemplo pra vocês. Ó. Imagina que tu quer vender registro de marca. A maioria do teu público não sabe que precisa registrar uma marca. A maioria das pessoas pensam o quê? Se eu criei um CNPJ, automaticamente eu sou dono da marca. Não é, você precisa registrar no NPI. Beleza. Então como é que tu vai fazer essa produção de conteúdo? Tu vai contar uma história e que essa história vai ter gerado um prejuízo pra pessoa que não registrou. Porque aquilo vai gerar um gatilho do medo. E automaticamente a pessoa vai entender o quê? Eu preciso registrar. Opa, eu tenho uma marca e não registrei. E essa pessoa que o Zacarias contou, ela perdeu a marca dela porque não registrou. Aí automaticamente aquela pessoa fica incentivada a fazer o quê? Eu preciso registrar minha marca. Porque se eu não registrar minha marca, eu vou perder minha marca. Ou seja, você educa a tua audiência a fazer exatamente o que você está falando no seu conteúdo. Entendeu? Total. E, tipo assim, eu acho que um ponto importante de falar sobre conteúdo é que tem as duas pontas, né? Tipo assim, tem a galera que nunca vai agir de jeito nenhum, nunca vai ter coragem de abrir a câmera e gravar. E tem a galera que, pra disfarçar esse medo, ele vai esquecer de fazer. Cara, faz o simples, bem feito, que também funciona. E ele só vai querer agir se ele tiver o melhor celular, com o melhor microfone, tem que ser tudo o melhor, entendeu? Vai construindo obstáculos, será? Mas acho que esse também é um efeito muito negativo, assim, que o marketing constrói na pessoa. Sim. As pessoas acharem que pro marketing ser efetivo, pro marketing funcionar, ele tem que ser essa coisa. Começar do dia pra Pum, noite. tipo, Foda. não, tem que ser bombástico. As pessoas negligenciam, as pessoas subestimam, mais uma vez, o poder de que as pequenas ações que você faz no seu dia a dia, de gravar um conteúdo simples com o seu celular, gravando stories na câmera da frente do celular, vai gerar um efeito manado, um efeito positivo, que vai desencadear em todas as áreas do seu negócio. Vai melhorar o tráfego, vai melhorar as mesas no orgânico, vai melhorar tudo, Cara, e tem entendeu? outra coisa, velho. As pessoas esquecem muito rápido da gente. Então, Total. se tu passar um mês sem postar um conteúdo, ninguém vai lembrar. Se eu passar um mês, ninguém vai lembrar. Então, se tu não produz todos os dias, se tu não tá ali todo dia aparecendo pra tua audiência, meu irmão, ninguém vai lembrar de ti. Tu é um esquecido. Então, quanto mais tu aparece e repetidamente tu tá lá na frente da pessoa, mais aquela pessoa, memória de marca, a pessoa vai lembrar que tu existe. Faz esse teste, passa um mês sem produzir conteúdo, ninguém vai te chamar. Ninguém vai falar contigo no direct, por que tu parou de produzir? Não vai. Se a plataforma para de te entregar, imagina Isso. o Nem o usuário. Neymar, velho, nem o Neymar que eu sigo o Neymar. Tipo, um dia desse eu pensei nisso. Cara, o Neymar não posta nada, né? Tu já parou pra pensar nisso? Que o Neymar não posta mesmo? Tipo, o Neymar não posta raramente. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que é o Neymar. Tipo, por que o Neymar não posta? Foda-se, ninguém tá nem aí pra ninguém. Entendeu? Então se tu não aparece no teu Instagram, meu filho, ninguém tá aí pra ti, não. Não vai ter dinheiro dentro Tu do não é especial assim, não. Não vai ter dinheiro entrando, não, pô. É isso. Mas eu tinha participei até de um evento, eu palestrei, que eu falava sobre isso, né? Sobre a questão de, pô, a marca é relevante, tudo que você faz é relevante. Mas ela não é o primordial, cara. O primordial vai ser isso, pô, vou vender. Se eu vender, aí amanhã eu penso em fazer o logo. Depois que eu tiver o logo, aí eu penso no terno caro, aí eu penso no escritório. Pô, vende primeiro, arranja um problema, tira a teia primeiro, depois aí tu Meu vai... irmão, a primeira coisa que eu fiz, pra vocês aí que estão começando, não vou nem falar isso, porque senão a galera vai se fuder todinho. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro foi, meu irmão, eu vou pegar vou ter um monte de boleto agora. Comecei a ter um monte de boleto, meu irmão, porque aquilo ali tu faz, meu irmão, tu começa a falar, meu irmão, eu tenho que trabalhar aqui. Tenho que dar meus pulos. Tenho que dar meus pulos. E é isso, tem isso, mas a galera hoje, eu percebo isso, cara, cada dia que passa, sei lá, a geração tá ficando cada vez mais muito sensível, sabe? Não. É fragilizado mesmo. Fragilizado, meu irmão. Teve uma época no escritório que eu chegava 8 horas da manhã, minha mãe é prova e a Andressa disso, e eu saía todo dia meia-noite. Todo dia, meu irmão. E aí tu me pergunta o que é que eu tava fazendo. Porque eu não tinha cliente no começo, né? Chegava lá, produzia os IGTVs, na época era IGTV, de toda a semana, né? Tipo, na segunda-feira, produzia IGTV toda a semana. Chegava aí na terça-feira, eu anotava todos os conteúdos que eu ia fazer. O resto do dia, eu começava a estudar vídeos sobre audiência, sobre venda, sobre... Caralho, é 4. Só saía meia-noite do escritório, ia lá pra casa.
E aí tem gente que não, né? Eu tenho que dormir, eu tenho que descansar minha mentinha. Eu acho que, tipo assim, isso a gente tem que ter cuidado só com os dois extremos. Eu acho que Momento. Tem que ter momento, Você eu tem acho que. isso. O equilíbrio da vida é justamente isso. É você saber viver em desequilíbrio. E encontrar os momentos pra você viver esse desequilíbrio. Exatamente. Vai ter um momento ali que É você isso. vai precisar se desgastar pra atingir um objetivo. E vai ter um momento que, a partir do momento que você atingir o seu objetivo, você vai poder desfrutar do seu objetivo. Você vai poder descansar, você vai poder tirar um dia de folga, 2 dias de folga. É isso. E por aí vai, Mas você tem que entendeu? ter um momento, meu irmão. De desgaste, que sofra. de Sofra ralar, trabalhar mesmo. ralar o... Até sabe por quê, cara? Hoje em dia tem muita gente que tá fazendo isso. Tipo, se hoje, lá no escritório, né, eu precisar... Hoje eu não faço mais audiência, não faço mais petição. Mas se eu precisar fazer uma audiência, eu sei fazer audiência. Se eu precisar fazer uma petição, eu sei fazer petição. Tudo que acontece no meu escritório, eu sei fazer tudo. Acontece hoje de quê? De ter empresários que eles são dono do negócio, mas se precisar ele fazer uma coisa, ele não sabe fazer absolutamente nada. Então, por isso que eu acho que tem esse momento lá no início de tu sofrer, Total. pra tu saber, meu irmão, ó, vocês estão fazendo isso aqui agora, você falar pro funcionário, mas eu fiz tudo que vocês estão fazendo, e sem mimimi. Total. Eu atendi tantas pessoas, por exemplo, tipo, lá no escritório, a Rebeca atende muita gente por dia, tipo, o setor de atendimento. Eu fiz isso sozinho também, tipo, o empresário que não tem essa personalidade de chegar e falar assim, meu irmão, vocês fizeram isso aqui, mas eu fiz só. Total. E hoje tá acontecendo isso, de um empresário, ele é empresário do dia pra noite, já contrata 4, 5 pessoas e acabou, não faz mais nada. Até porque você passa a dar valor exatamente àquilo. Pô, eu preciso dessa pessoa porque eu sofri fazendo isso Exatamente, aqui. cara. E, o cara fica- e esse é um dos motivos que eu acho que eu dou tanto valor pro meu funcionário, porque eu sei que é foda, e eu fiz tudo, entendeu? É mais ou menos isso. O que mais? Não sei, eu Vamos acho pro que a gente encerramento, já tá indo aqui pro finalzinho desse episódio, né? Passou rápido. Nossa, Rafa, foi muita ligeiro. coisa pra falar. É isso, hoje a gente ia fazer mais aí o bate-papo, mas eu acredito que teve muita coisa que vocês pegaram aí no ar. Então, você assistiu esse podcast agora, eu acredito que te deu uma força aí de tu investir em tráfego pago, De começar, né? de começar. De perder o Ou medo. pode ser que tem muitas pessoas que já começaram, né? Mas estão continuar. começando de forma errada Total. e tal. Então, se tu assistiu esse vídeo aí, tu tá entendendo o tanto que gera resultado. Pra vocês terem noção, até pra finalizar antes, mas na advocacia eu ensino muito isso pros meus alunos, que na advocacia eu enxergo como produto. Então eu sempre converso isso com vocês, né? Cara, qual o produto que a gente pode vender hoje? Vamos estudar o produto. E como se fosse uma esteira mesmo, assim, uma prateleira. E nunca perder essa mentalidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Tipo assim, ter essa mentalidade de que você tem que estar sempre procurando Um inovações produto novo. dentro do que você faz, É. pra você se manter sempre na frente do mercado, pô. Porque Sim. toda vida que a gente chega com um produto novo, a gente vai chegar no mercado onde não vai ter concorrência. Hoje vai ter concorrência, que foi como a gente fez recentemente. Então eu acho que, dando uma dica pra vocês precisam enxergar a advocacia como um exemplo, assim, um supermercado. Você precisa ter vários produtos disponíveis pro teu cliente. E aí você vai começar a procurar, estudar. Tu vai estudar, brother. Quais são os produtos melhores de tu vender? Tipo, o que é que tu pode vender à distância, o que é que tu não consegue vender à distância? Qual é o produto que tem um ticket maior, qual é o produto que tem um ticket menor? E tu vai começar a entender e enxergar produtos. Então, desde o começo da advocacia, eu enxerguei que eu precisava ter produtos disponíveis para o meu cliente, né? E aí a gente criou um produto recentemente, que eu nem vou falar aqui, de venda. A gente falou, cara, esse produto vai dar bom, vamos botar para fazer rodar tráfego pago, tanto em Face quanto em Google Ads. E a gente começou esse produto dentro da advocacia, em mais ou menos, sei lá, em fevereiro, março. Foi por aí. E a gente tá com quanto tempo de campanha rodando desse produto específico? É um produto, tá, gente? Dentro da advocacia, dentro do meu escritório. Uns 5 meses, 5 meses, né? 6 meses. Esse produto em específico, ele já deve ter gerado de caixa para dentro do escritório aproximadamente R$500 mil por mês. Ou por mês não, desculpa. R$100 mil por mês, que totaliza mais ou menos R$500 mil por mês. Um produto da advocacia. E se você ver quanto que a gente investiu, você vai ver que é... Vai dizer, nossa, eu consigo investir isso aí também. Você vai ter Entendeu? essa percepção. Né? É. Não é porque o Zacarias tá faturando 500 mil nesse produto que quer dizer que ele tá investindo Não, 100 mil. Dá entendeu? pra você fazer isso. Então, é mais ou menos isso. Assim, mas você ter essa perspectiva de, cara, eu preciso criar produtos. Preciso criar produto pro meu cliente. Pra vocês terem noção, gente, quando eu comecei sobre registro de marca, cara, ninguém falava sobre registro de marca no Brasil. Ninguém. Juro, ninguém falava sobre registro de marca no Brasil. E eu dei start também sobre isso. Tipo, direito de trânsito já tinha algumas pessoas que falavam, mas registro de marca pouquíssimas pessoas falavam. É um produto. Então tu precisa falar assim, cara, e aí eu te desafio agora, tu vai acabar esse podcast e vai falar assim, cara, eu vou parar pra pensar aqui. Quais são os produtos que eu E eu vou escolher 3 produtos. Tipo, tu vai pensar muito, 3 produtos que eu posso oferecer
para meus clientes. Se tu não é advogado, se tu é de outra área, pensa a mesma coisa. 3 coisas que eu posso oferecer para meu cliente. 3 produtos, tá? A gente vende uma ação judicial, mas agora tu vai botar na tua cabeça que tu tá vendendo produto. Fechou? E a partir do momento que você tem essa visão de produto, você consegue entender várias coisas. Você consegue entender qual o problema que o cliente está passando, por que o cliente está buscando esse produto. Aí você consegue acertar Papel a sua e caneta e comunicação, vai colocando. fazer tudo, Exatamente. Tu vai entender qual é o momento do cliente, por que ele quer te contratar. Até o storytelling nasce a partir disso. O storytelling vai nascer a partir daí. Tudo vai se encaixar a partir desse momento que tu enxergar a advocacia dessa forma. A advocacia é empresa. Você é empresário, você não é advogado. E Fechou? vendedor. E vendedor, principalmente. Eu tenho principalmente. orgulho de falar que eu sou vendedor. Mas é isso, gente. Próxima terça-feira, tá? Vai estar disponível outro vídeo aqui, outro podcast aqui. Peço que você curta, compartilhe e comenta. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, faz o seguinte. Bate um print, bate uma foto, posta nos teus stories, me marca Zacarias Advogado que eu vou te repostar, tá? E comenta aí nos comentários o que é que tu quer ver mais. Cara, eu quero ouvir falar sobre vendas, sobre política, sobre futebol, sobre a puta que pariu. Comenta aí o que é que tu quer ouvir falar. E quem tu quer ver como convidado, tá? É isso, tamo junto. Falem aí vocês. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Não sei se eu vou estar aqui, mas acredito que sim. E é isso. Tamo junto. Eu espero a gente falar bastante de tráfego aqui. Eu Vamos- fiquei com vamos- vontade aqui. Vamos ver aí Fazer um episódio só só de sobre tráfego pago. Viu, gente? É isso, tamo junto, só o começo. Boa, galera, Marcha! valeu.